Bom dia para todo mundo aí, boa noite, sei lá que horas vocês estão me vendo. E vamos conversar um pouco a respeito do como foi o meu diagnóstico de autismo. Eu estava fazendo a faculdade de medicina, estava no primeiro ano de medicina e as pessoas que tiveram as melhores pontuações, elas foram convidadas a participar de um teste de QI por causa que a cátedra de clínica médica estava fazendo lá uns estudos e eu não sei quem mais foi convidado, mas eu e mais uma moça, nós fomos convidados para participar. E o teste dela foi bem rápido, levou mais ou menos uns 40, 50 minutos e depois eu fui chamado. Só que depois que eu fui chamado, levou... Eu acho que tá um pouco torto isso aqui. Deixa eu tentar arrumar. Depois que eu fui chamado, eles começaram a fazer um monte de perguntas. Começou com perguntas normais, assim, como de um teste de QI, de coisa lógica, coisa de cálculo, coisas de ligar peças, de ligar pontos, de, sei lá, coisas assim. E começou depois a fazerem perguntas mais pessoais, mais sobre minha vida, sobre meus pais, coisas assim, mudou os profissionais. Na real, eu comecei a ficar bem agoniado com isso. Comecei a ficar bem preocupado, assim, mas eu não sabia direito o que falar. E aí tá, passou aquele dia. Fizeram uma bateria lá de exames, colocaram uma daquelas touquinhas com um monte de fio na minha cabeça e passou o dia inteiro. Eles falaram para depois de uma semana eu ir lá de novo. Quando eu fui lá de novo, eu recebi o diagnóstico lá com o meu QI. Não, ele falou, ó, teu QI e tal é bem alto. Deu aqui, né, tem o QI de 208 de acordo com o Stanford Binet, Revised Stanford Binet SD15, mas tu foi diagnosticado com autismo, tu tem transtorno do espectro do autismo e é isso, e tipo, jogou isso assim no meu colo. E aí tá, o que aconteceu foi que eu passei a maior parte do tempo disso em negação, né? Eu guardei isso pra mim e não contei isso pra ninguém. Porque a maioria das coisas que eu tinha como um defeito meu, eu levei isso pro... Ó, isso que dá engordar, olha só esse papo aqui, ó. Que coisa nojenta. Da próxima vez eu acho que vou filmar um pouco mais de cima pra dar uma aliviada. Ou emagrecer, né? Que é melhor. Melhor ainda. Tá. Aí foi isso. Isso me abalou porque eu pensava assim, pô, a maioria das coisas que eu tenho é um problema de personalidade. É uma coisa que eu consigo lutar e é um problema de personalidade como qualquer outra pessoa tem um problema de personalidade. E é só lutar e vencer. E aí caiu a ficha de por que existiam coisas que nunca eu conseguia superar. Tinham coisas que, beleza, que eu conseguia superar, e tinham coisas que eram extremamente difíceis e que eu nunca conseguia superar. Tipo, adulto já, e eram problemas que eu tinha desde criança que envolvia comportamento restritivo, repetitivo, e que eu vou explicar mais em outros vídeos, mas que eu não conseguia superar. Então foi meio que um auto-preconceito, assim. O primeiro preconceito sofrido foi o meu próprio preconceito. Eu falei, eu não sou um deficiente e esse cara é um idiota e não sabe o que tá falando. E guardei lá o laudo comigo e é isso. E, tipo, não contei pra minha família. Eu fui contar pra minha esposa sobre esse diagnóstico 1 ano e pouco depois. Então eu recebi o diagnóstico lá em março de 2018 e eu contei pra ela em abril, mais ou menos, final de março, início de abril de 2019, 1 ano depois. Então, agora acho que filmando de cima eu fiquei um pouco menos papudo. Vamos conversar então sobre como minha vida mudou depois do diagnóstico do autismo. Eu contei inicialmente para minha esposa, mas ela ficou de início um pouco chocada, mas daí depois ela falou que algumas coisas começaram a fazer sentido.
coisas que ela achava que eu fazia, tipo, na maldade, assim, sabe? E que depois ela foi ver que não era por maldade, assim, ou algo assim, ou por birra, não sei. Ela começou a entender, porque ela disse que algumas coisas no meu comportamento começaram a cair a ficha, que ela começou a entender depois do diagnóstico. E ela começou a me incentivar a fazer uma coisa muito difícil, até porque mesmo eu tendo contado pra ela, eu ainda estava naquela autonegação, sei lá. É, que foi contar para outras pessoas mais próximas a mim, né? Ela disse, por exemplo, eu contar para meus pais e tal. E foi bem difícil fazer isso, bem difícil. E eu contei. Eu contei pra minha, fui contando devagar pro resto da minha família. E assim, eu vi outras pessoas falando sobre o autismo no YouTube e eu achava muito corajoso da parte delas, sabe? Se expor assim, contar sobre a vida delas e sobre o que elas estão fazendo e quais são as dificuldades. E eu queria poder fazer a mesma coisa, queria poder fazer algo assim. Mas era muito difícil, por causa que, pô, tu tá falando de ti mesmo, sabe? Que tu tem um problema, é difícil. Mas foi uma coisa boa, a médio prazo, assim, já começou a ter resultados positivos. É, eu conversei com meus pais, cada um reagiu de uma forma diferente. E, por exemplo, o meu pai, ele parece que já recebeu aquilo assim de cara, uma certa aceitação, mas como ele já estava naquele piloto automático de algumas coisas que ele fazia comigo, ele mesmo sabendo do autismo, ele continuava fazendo, sabe? Por exemplo, ele é muito carinhoso, então ele gostava de ficar sempre me tocando e passando a mão em mim, assim. E era uma coisa que me incomodava e eu me segurava e não falava, mas agora com o diagnóstico não faz mais sentido eu não falar. Então eu estava ali concentrado na mesa, ele passava por trás de mim, passava a mão nas minhas costas. Aquilo me dava meio que um susto, assim, uma coisa interna e me incomodava. Um abraço, algo que eu tô vendo que vai acontecer, que está indo na minha direção e que eu tô de acordo com aquilo, é completamente diferente. Mas no caso disso, me incomodava muito, bem chato. E mesmo ele já sabendo daí do diagnóstico, ele continuava fazendo, continuava fazendo. Então, coitado, foi uma coisa que levou um tempo até ele cair a ficha de algumas coisas assim. A mãe, ela já, tipo, de um dia pro outro, já caiu de cabeça para estudar as coisas e tal, e ela começou a entender mais rápido as coisas. Ah, mais um comentário a respeito do pai. E às vezes ele me ainda forçava um pouco para eu ir em alguns eventos sociais, sabe? Ah, mas é um evento da tua família, mas é o aniversário do teu avô, mas vai estar todo mundo lá. E aí, tipo, eu ficava naquele, putz, eu não quero dizer que... Eu quero dizer que não, mas eles ainda não entenderam mesmo isso do diagnóstico. Ainda estão me tratando normal como se fosse qualquer... Como se eu não tivesse falado nada do diagnóstico. Então, valeu a pena eu ter falado? Só que daí nisso a mãe acabou se metendo e falando que eu não queria ir. Ela falou o que eu queria ter falado. No caso da mãe, ela já de cara de um dia pro outro já foi, estudou bastante e soube mais sobre o assunto. Ela sempre foi mais estudiosa, né? Mais da leitura, mais assim. Então ela já se enfiou nos fóruns do Facebook, já foi atrás de alguns artigos e tal. Só que como o autista é que nem zebra, um é diferente do outro. E eu falo zebra porque quem não sabe, a lista das zebras, elas são que nem a nossa digital, elas são únicas assim, né? Como os autistas não são todos iguais, continuando, como os autistas não são todos iguais, ela acabava, mas isso aqui tu não tem, mas isso aqui antes tu não era assim, mas isso aqui, blá, 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 sabe? Entrou, entrou no processo que eu entrei, que foi o processo de negação. Eu acho que isso eu só vi assim que ela saiu, que caiu a ficha do processo de negação, que saiu desse processo de negação, foram em dois eventos que aconteceram mais na frente, que eu vou contar melhor. Mas um foi quando eu recebi o meu diagnóstico no Brasil, porque a medicina que eu fazia era na Argentina. E lá eu recebi o relatório da Argentina. Eles fizeram mais exames do que era necessário até.
A segunda coisa foi quando minha filha, que agora tá com 1 ano e 7 meses, ela foi diagnosticada. Sabe? Ela tem muitos comportamentos parecidos com o meu e ela acabou sendo diagnosticada também. E aí, quando minha mãe soube, chorou e tudo, mas parecia mais um choro de alívio do que um choro de tristeza. E foi quando, dali pra frente, foi quando eu percebi que parou, sumiu esse tipo de comportamento que era uma espécie de negação. Aí, isso foi a parte de contar pra família. Daí depois eu comecei aos poucos, eu não queria perder o controle disso. Não queria que tipo, eu contasse para um irmão e ele já contasse para outro, ou contasse para um parente e ele já contasse para outro. Eu queria continuar mantendo o controle dessa informação. Então foi uma coisa gradativa. Eu levei, tipo, sei lá, eu contei para minha esposa, aí 3 meses depois eu contei para meus pais, aí 1 mês e pouco depois eu contei para minha irmã, ou 1 mês depois eu contei para minha irmã. Aí depois mais 2 meses eu contei para um outro irmão. Foi assim, uma coisa mais gradativa. E até que finalmente tive coragem de pegar uma câmera e falar aqui com vocês, o Brasil todo. Espero que isso esteja ajudando alguém, que isso possa ajudar alguém a se identificar e tal. No próximo vídeo eu vou ver se consigo trazer minha esposa para sentar aqui e falar um pouquinho sobre como que foi quando ela soube do diagnóstico.